Fala, turma. Falar aqui do New 11, um fundo que surgiu ali em 2019 para 20. É um fundo que vem pagando regularmente, não tem vacância, tem aí uma alavancagem que a gente vai dar uma olhada, tem imóveis de extrema qualidade, imóveis que de 2020 para cá se valorizaram bastante. É, Eu olho para esse fundo aqui e, de certa forma, eu até vejo um potencial de crescimento para ele, mas é claro que não é tão simples crescer quando o fundo é pequeno. A gente vai ver aqui que um fundo. Deixa eu ver aqui se eu passei as informações. Aqui, né? É um fundo pequeno, né? Um valor de mercado de 293, mas ele tem 330 milhões aqui de PL, né? 114 mil metros quadrados de ABL, um yield de 10, quase 10 mil investidores aqui no portfólio, 5 locatários, então tudo isso de cara afasta, de certa forma, alguns investidores, inclusive a minha, que eu sempre deixo bastante claro que tem que tomar cuidado com alguns fundos, quando eu falo do HSML, quando eu falo do TRBL, que eles também possuem concentração, mas a gente nota que esses fundos estão buscando, todos eles que eu citei aqui, esse aqui, eles vêm buscando melhorar. A gente vai dar uma olhada nesse relatório, que ele também vai de encontro com essa ideia de buscar melhorar, né? Então, a mensagem aos investidores: após mais de 5 anos de história, o fundo se mantém posicionado no topo, como uma das melhores opções de investimento. Obviamente, o gestor vai trazer essa ideia no mercado brasileiro. Ao longo do seu histórico, nosso portfólio de ativos se mostrou defensivo e, ao mesmo tempo, gerador de valor. Isso é uma verdade. Com todos os seus investimentos 100% ocupados e todos os seus locatários adimplentes. São 5 locatários. Tem um imóvel aqui que todos eles são muito bons. Já deixo logo de cara aqui no início do vídeo. Tem um que, para mim, se destaca ali no Rio Grande do Sul, alocado para a BRICS, né? Uma empresa gigante, com anos de história. A gente já vai ver. O legal desse relatório é que eles trazem as informações detalhadas dos seus imóveis, então isso é bem legal, né? O fundo tem avanço no processo de aquisição de novos ativos com o objetivo de levar o portfólio dos imóveis a um novo patamar de rentabilidade. Paralelamente, estamos avançando para a conclusão da aprovação do projeto legal da expansão do New Logística em Goiânia, buscando atender à demanda da ocupação existente devido à qualidade do imóvel e sua localização estratégica. Então o fundo ele vai expandir esse New Logística em Goiânia em quase 60 mil metros quadrados, e parece que vai alocar rapidamente, vai ter uma receita a mais aí de 1 milhão e alguma coisinha. A gente já vai ver isso também. No segundo semestre de 25, a Newport Real Estate irá manter seu foco em 2 frentes estratégicas para o fundo: agregar valor aos atuais imóveis do portfólio, além de executar desinvestimentos visando a realização de lucro imobiliário. E 2, realizar novas aquisições para crescimento e diversificação do fundo. Aí é preciso agora acompanhar se isso de fato vai acontecer. Se de fato eles vão... O que eles vão vender? Porque no vender deles aqui tem um imóvel que é alocado 100% ali para a BRICS. Eu acho que esse imóvel eles não iriam se desfazer, porque se desfizer, então sai totalmente, né, do Rio Grande do Sul. É um imóvel que eu acho bem interessante. E tem outro imóvel que eles conseguem provavelmente vender mais partes, né? Ou talvez até vender ali uma porcentagem que dividir o aluguel com outro investidor ou outro fundo imobiliário. Não sei se isso aconteceria com o imóvel ali da BRICS, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no restante do relatório. Aqui vem a questão dos mais de 5 anos, do NIL e tudo mais. Hoje o NIL se posiciona no topo do ranking financeiro, desde a sua criação, quando comparado aos demais fundos do setor logístico e industrial. Então ele surge aqui em 19, a junho 25, ele traz aqui outros fundos que eles comparam. Isso aqui deve ser o HGLG, 5 mil metros quadrados, 5 mil valor de mercado, né? 5 bilhões, e 4 bilhões aqui deve ser o BTLG. E aqui está o fundo, né, com yield aqui de 11,4. Isso aqui nunca deveria se prender, porque obviamente há um desconto. Então o yield aqui vem sobre isso, aí atira aqui, 11,9, interessante, um retorno absoluto de valor patrimonial, retorno absoluto de valor de mercado. Nesses quesitos, sim, está interessante. Obviamente a gente não pode se prender apenas isso. Vamos dar uma olhadinha no resto aqui. No New Logística Goiânia, avançamos os projetos de 2 novos galpões que somam mais de 40 mil metros quadrados de ABL adicional para novos locatários que demonstraram interesse em ocupar o imóvel. Então a expansão aqui de 43 mil metros quadrados, o ABL final então com 113 mil metros quadrados, o aluguel atual aqui nesse imóvel que possui aqui 3 locatários é de 2 bi. O aluguel adicional aqui é de 2 milhões, perdão. O aluguel adicional de 1 milhão e 100. O aluguel total potencial, então, podendo chegar a 3, né? 3 milhões, 200 e pouco. Um aumento estimado aqui de 50%. O New Logística está posicionado em mercado de baixa vacância. Esse imóvel aqui
escassez de imóveis desenvolvidos com qualidade institucional. O imóvel está localizado no centro da cidade de Goiânia, então assim, é irreplicável, a gente já vai ver na foto abaixo ali, é irreplicável, possui uma estrutura AAA e tem alta atratividade para ocupantes que busquem se instalar no centro-oeste do Brasil. De fato, o New 11 aqui, esse imóvel aqui, que eles poderiam de repente vender participação, né? Que eles falam ali em reciclar o portfólio, e a gente já vai ver que teve uma valorização significativa em todo o portfólio do fundo, são 3 imóveis, mas teve bem significativa, todas elas acima da inflação, então de repente aqui eles poderiam se desfazer de alguma coisa, sendo que eles vão expandir o imóvel, né? Então nós temos aqui a evolução do fundo, né? Ele surge aqui em 2019, o valor de mercado a 100, hoje ele negocia a 104 e o valor de patrimonial de 100 e hoje é quase de 130. Houve até uma diminuição aqui, na verdade, no valor patrimonial, porque como ele tem uma alavancagem, essa alavancagem foi corrigida no ano, e isso acaba pesando aqui, né? Então acabou aqui diminuindo um pouquinho o valor patrimonial. Obviamente isso não é só do New 11, isso vale para todo fundo que está alavancado. A liquidez média que a gente vê que é baixinho, então assim, não dá para entrar com muita grana, né? Não é um fundo para grandes investidores, mas eu começo a olhar alguns fundos menores, que vai de desencontro com aquilo que eu estou falando muitas vezes nos outros vídeos, com um olharzinho um pouquinho diferente. São fundos que eu torço para que cresçam. O TRBL, que eu já menciono aqui, o HSLG, eu falei, acho HSML antes, né? É o HSLG, que eu mencionei aqui também. O NIL, eu espero, porque é ótimo, é mais opções de investimento para nós, investidores. Apesar de que eu entendo ali que com 12 a 15 fundos em carteira está excelente, mas eu sei que tem gente que se sente mais confortável tendo 20, 25, e a gente tendo mais opções de investimento, principalmente nesse segmento logístico, que eu entendo que vai seguir crescendo bastante. Eu até postei um vídeo, um Reels aqui no YouTube, falando do segmento logístico, como ele vem crescendo. Em alguns estados sequer tem mais galpões para alocar. Postei ontem sobre isso. Então eu entendo que mais galpões, mais fundos imobiliários desse segmento é bem interessante aí para nós, né, para os investidores. Aí aqui a gente vê, né, a despesa financeira versus a receita aqui do fundo, né? A receita de locação, 2 milhões, então assim, é uma despesa financeira 3 milhões e 355 mil, é uma despesa financeira sobre a receita, de certa forma, alta, mas a gente também vai ver ali o programa de amortização do fundo sobre o principal, né, que ele tem para pagar. A receita de locação aqui, então a gente vê que há uma concentração com esses 5 locatários aqui. O legal é que eles trazem as informações dos valores pagos, né? A Brinox paga lá 1 milhão e 73 mil. O GGS11 faz isso também. E eu acho que em breve, se o fundo de fato conseguir crescer, ele deve tirar isso aqui também, porque acaba atrapalhando um pouco nas negociações futuras, quando o fundo de fato ficar maior, como aconteceu lá com o GGS11. Né? Aqui nós temos um saldo acumulado de 1,60, que o fundo ele vai distribuir. E aqui nós temos a reavaliação contábil dos ativos do fundo. Então a gente vê aqui, ó, data da aquisição, outubro, 21, valor da aquisição, 82, reavaliação em junho, 25, 136 milhões. Valor da aquisição, 236 milhões. Reavaliação, 305, aqui 6,5 e 8,6, né? A gente vê que a variação aqui foi de 66% desde que adquiriu o IPCA 40. Aqui o IPCA foi de 28, e aqui a avaliação do imóvel 29, e aqui o IPCA foi de 28 também, é o mesmo período, praticamente um mês de diferença. Aí a reavaliação do imóvel de 32%. Então todos os imóveis, por menor que seja, se eu fizer a conta real aqui dá um pouquinho menor, mas estão ali junto, acompanhando, isso é muito importante também, né? Porque tem muito fundo imobiliário que acaba que os seus imóveis não se valorizam. E também tem que entender os ciclos, né? Eu já falei isso em outras oportunidades aqui, lá no meu curso eu explico sobre isso, o ciclo de juros, a Selic muito tempo em alta, tudo isso também reflete aí numa estabilização até retração ali na valorização dos imóveis. Faz parte, tá? Tem que entender isso aí. Que mais nós temos? Aqui eles estão falando dos 3 imóveis, né? New Logístico Caxias foi reavaliado o valor justo, 136 milhões, representando um aumento de 0,22 sobre a última avaliação no último ano, enfim. São as informações aí que eu passei acima. A liquidez do fundo, como eu já disse, é baixa. E aqui nós temos a questão da alavancagem. A gente vai ver que, de certa forma, ela segue tranquila aqui dentro do fundo. A composição do patrimônio, 61 milhões em caixa, 25 em FIs. Só que desses 61 milhões, eles vão gastar uma grana agora para fazer a expansão
New Logística em Goiás, né? E aí nós temos uma alavancagem aqui de CRI de 175 milhões. Então, se pensar no caixa, pensar no tamanho do fundo, que é um fundo pequeno, é difícil levantar aqui, de repente, em uma emissão, 175, 200 milhões, para um fundo aqui que tem 450, 500 milhões em imóveis. Eu acho que talvez pode ser difícil. Hoje ele está descontado, com quase 30% de valor de mercado ali descontado. Então, esse aqui talvez seria um pepino para a gestão resolver. Pepino para longo prazo, curto prazo? Eu digo que é para longo prazo. Porque a gente vem aqui ó, e dá uma olhadinha no cronograma de amortização. Né? O saldo amortizado e o saldo devedor. O grosso aqui para pagar é aqui, ó, em 30 e 31. Né? Aqui a gestão explica, ó, o CRI foi emitido em 21 para aquisição do imóvel logístico de Goiânia, possui juros de 5,60. A amortização seguirá o cronograma de pagamentos estabelecidos no termo de securitização. Então nós temos aqui, maio 21 a 24, a carência principal em amortização zero, isso aqui já acabou, então agora o fundo começa a pagar. Junho 24 a maio 26, os valores amortizados mensalmente variam entre 561 e 662. Esse dinheiro aqui, dinheiro que começa a sair do caixa, já está saindo, né? Então até maio 26, que ano que vem a gente vê que é tranquilo. Junho 26 a abril 31, os valores amortizados mensalmente variam de 1,43 a 1,86. Pelo caixa que a gente viu ali, também dá para ir pagando de forma tranquila. Até aqui, tranquilo. A questão começa aqui, né? Na verdade, já que em 2030, a amortização de 40% do volume total e a parcela bullet final ali de 72 milhões. Os ativos do fundo possuem, de acordo com a última avaliação, um valor de 125 milhões maior que o valor gasto nas aquisições e um salto potencial de valorização devido às locações, às localizações dos imóveis de perfil last mile, que estão dentro do perímetro urbano, né, das cidades brasileiras. De fato, os imóveis estão bem localizados, a gente já vai ver isso aí. Então o problema seria aqui, 2030 e 31. Acho que se a gestão conseguir resolver isso aqui, adquirindo de repente, fazendo uma emissão, quando a Selic cair, a gente tem que... Essa é a questão. Acompanhar a Selic cair e aí ver a reação dos fundos. A gente já imagina aqui para fundos como HGLG, BTLG, até o PVBI de repente lá, LVBI, XPLG, falando de logística, se tem um de Lajes aqui. Os maiores ali a gente até entende que deve conseguir ver a sua cota sair mais rápido, surfar para cima mais rápido. O problema se torna para os fundos menores, de fato, se eles vão querer, a cota vai acompanhar ou não, porque a liquidez é baixa. Então não entra grandes players aqui que vão fazer a cota subir. Né? Essa é a questão dos fundos pequenos, que eu digo que esse é o problema hoje para os fundos menores, porque o portfólio do fundo aqui, ele é muito bom. Né? Radiografia do portfólio, aqui eles estão contando a história, linha de tempo, vou pular isso aqui, porque eu quero falar sobre os imóveis. Aqui a gente vê a concentração da receita, 65% em Goiânia, com 3 locatários, então dá 20, 15, 30, 45, 18% por locatário, é muita coisa. Em Caxias do Sul, com a Brix, ali 32% de receita, então também é uma concentração significativa. Mas aqui nós temos um contrato renovado para 10 anos, então vai até 2031, mas não é atípico. Tá? Aqui nós temos a situação do fundo, os locatários, são bons locatários, a gente vê aqui pelo nome, né? E aqui a atividade por locatário, que eu acho interessante. Porque quando você investe, você tem que sempre pensar assim, eu preciso diversificar a minha carteira. Em locatários também, não só em fundos, em segmentos de atuação também. Então a gente olha aqui, a gente vê indústria de transformação, indústria de produtos de higiene pessoal, indústria de produtos de cosméticos, o farmacêutico, siderúrgica e metalúrgica. Então a gente vê que traz uma diversificação para a carteira do investidor. Nós temos uma diversificação aqui, isso aqui também é importante. De que adianta ter só um mercado logístico no sentido de Mercado Livre, Amazon, Shopee? É só logístico, só logístico. Né? Lógico, são os imóveis, se bem localizados, mais fáceis de locar, ok. Só que convenhamos, para o investidor que pensa em diversificação de locatário, isso aqui é interessante. Eu, pelo menos, penso assim, tá? Vencimento dos contratos, média de 6 anos. E aqui nós vemos o detalhamento agora dos imóveis. Eu vou pular aqui, porque aqui ele fala um a um. Então esse é o imóvel da Brix, lá alocado para a Brix. Contrato vencimento 19/31, foi renovado, aluguel aqui de 1 milhão. A multa por rescisão está descritiva aqui, então não é um contrato atípico. Aviso prévio de 18 meses. Então assim, tem uma certa segurança, já que o aviso prévio aqui é de quase 2 anos.
certo? E eu duvido muito que a empresa ela vai sair, né? Porque aqui a gente vê a localização, tá? Ali em Caxias, né? Não sei se vocês conhecem Caxias, já passei por Caxias, eu sou de Santa Catarina, mas quando eu vou para Gramado, ou que às vezes eu dou uma volta por lá também. Então o imóvel está localizado a pouco mais de 4,5 km do marco zero da cidade de Caxias do Sul, com fácil acesso para a região central da cidade. Então é um imóvel que está aqui bem localizado, né? Aqui a gente vê o restante da cidade. E é um imóvel que eu penso que é muito importante para a empresa. É de extrema importância. Então muitas vezes as pessoas se preocupam, um imóvel com uma só locatária. E se sair, dá uma olhada para essa foto aqui. É fácil fazer a modificação da empresa, tirar ela dali, levar para outro estado, né? Porque aqui não tem imóveis que replicam, certo? Contratar funcionários, trazer tudo lá para dentro de um novo imóvel. Aqui a gente tem a planta, né? Como é que ela está distribuída. É fácil fazer isso? Não é. Então a empresa também coloca isso na balança, tá? O grupo foi fundado aqui em 1988, presente em 23 países. Então a gente vê que é uma empresa muito forte, né? Aqui nós temos um imóvel em Goiânia, outro imóvel bem localizado, né? Com as 3 locatárias aqui, a Ipera, a Coti e a Soft. Então são 3 locatárias aqui, bons contratos. A gente vê a localização aqui do imóvel, certo? O imóvel aqui bem localizado, né? Todo o restante próximo aqui. E aqui é onde eles vão fazer a expansão, né? Desse imóvel aqui. Acho que tem aqui embaixo a expansão, né? A área total para ampliações, tem 61 mil metros quadrados e vou expandir em 40 mil metros quadrados. 43 mil metros quadrados aqui, né? E a expansão aqui, ampliação total para terreno, né, de área, e vamos expandir aqui em 43 mil metros quadrados. Então, quantidade de doca, 53, os imóveis hoje ali, né? O logístico industrial, 11, também é importante sempre olhar, quanto mais doca, mais fácil para tu modificar o imóvel, ou até dividir ele ali dentro. Então é um excelente imóvel, bem localizado. E aqui o fundo ele também tem, aqui falar das empresas, né, que fazem parte lá dentro, tal, são empresas grandes, fortes. E aqui o fundo ele tem um pedacinho ali do imóvel localizado em São Paulo, né, em Sorocaba. Um pedacinho só, tá aqui a foto inclusive, né, tá aqui a parte que eles possuem. Não duvido que de repente vendam aqui, já teve uma valorização, só que é um imóvel que não vai gerar muito valor em questão de dinheiro para o fundo, né. Pagou aqui 6 milhões, se eu não estou enganado, o imóvel, valor de aquisição 6 milhões, hoje vale 7 para 8, não vai fazer muita diferença. Provavelmente se venderem de fato, como falam, reciclar, eu acredito muito na venda, talvez aqui. Nessa parte, de repente, de desenvolver e vende a parte do desenvolvimento, isso gera uma boa grana, se fizerem um trabalho legal aqui, a gente já viu isso com outros imóveis, fazendo essa parte do desenvolvimento, né? Então, é algo que eles podem fazer. Fica aqui o resumo, né, do New 11. Espero que cresça. Não é torcida para fundo imobiliário, mas quanto mais opções nós tivermos, eu vejo também com bons olhos, né? E para você, de repente, que está na dúvida do que fazer, que fundo comprar, eu tenho aqui os 25 fundos para você ter em carteira. Não que você tem que ter os 25 FIs, né? Os 25 FIs para se ter em carteira, mas você pode escolher ter 10, 12, 15, 20 ou os 25, que eu entendo que são bons fundos imobiliários aqui, tá? Fundos onde eu descrevo, trago todo o histórico do fundo, o porquê disso ou daquilo, cito os possíveis problemas que podem ocorrer, porque nem o HGLG é perfeito, nem o BTLG é perfeito, então eu cito tudo ali dentro, certinho, explicando. Quem comprou o relatório tem gostado, tem falado bem do relatório, objetivo, claro e direto. E esse é um relatório que quando tem atualização eu faço, por exemplo, eu estou atualizando sobre um fundo imobiliário, que fizeram uma emissão, captaram mais grana e tal. Então eu estou atualizando esse relatório e eu vou atualizar lá dentro do link. Então se você tiver o link e quiser ler a atualização, você pode baixar, você não paga mais nada por isso. Só vai pagar se de repente eu mudar. Eu olhei para esses 25 fundos, entendo que tem que tirar 3, aí vou botar outros 2, né? Que essa não é a minha ideia. A minha ideia é quando a gente investe, fundos para longo prazo, né? Esse é o meu objetivo. A não ser que, como eu disse, ele apresente problemas. Então o link desse relatório ele está na descrição aqui desse vídeo e também na descrição do canal aqui, tá bom? Lembrando sempre, né? Curte o vídeo, ajuda a fazer o canal a crescer, que quanto mais gente chegando aqui no vídeo, mais no canal, mais eu vou buscar fazer vídeos de diversos temas, não só aqui sobre os fundos imobiliários, mas sobre o mercado financeiro em geral, né? O dia a dia nosso, como eu fiz esses dias, quanto que eu gasto para viver aqui na minha cidade, para quem tem curiosidade, que mora em grandes centros, um dia pretende de repente se mudar para uma cidade menor, como a minha, 50 mil habitantes. Então eu gravo outros vídeos falando sobre outros temas aqui também, tá bom?